Castanhari é um cornão? Pois é, meus amigos. A internet foi tomada disso e eu confesso que eu não gostaria de tratar disso num vídeo aqui no canal Azul. Entretanto, como o assunto dos red pills, das feministas, dos relacionamentos na pós-modernidade foi politizado, e basicamente esse assunto ele está, vamos dizer, sendo tratado nas bolhas políticas, naturalmente eu tenho que tratar aqui. Esse aqui é um vídeo falando sobre relacionamentos, sobre política, sobre direita, sobre esquerda, sobre pós-modernidade, sobre o novo homem e a nova mulher. E sobre se essa história toda vai dar certo. É bem interessante. Se você tá afim de ir para além da fofoca, além do meme, assiste até o final. Roda a vinheta. Pois é, galera, vamos lá. O Castanhari, o do canal Nostalgia, um babaca, eu não vou aqui ficar também dourando a pila, é um sujeito que eu não gosto, um sujeito desonesto, é um sujeito alinhado ao campo, do lado de lá, tá? O Castanhari tinha uma namorada, chama Nive Steffen, eu não sei falar o nome dela direito, porque na verdade mal a conheço, e pra fazer esse vídeo eu só fui dar umas pesquisadas a respeito, vi toda a história, entendi mais ou menos o que ela faz e tal. Ele namorava ela. Antes disso, ela era a namorada, na verdade esposa, do Detonator, do Massacration. Um cara que eu gosto bastante, eu sou da época do Hermes e Renato, adoro esses caras. Então ela casou com ele. Ela era uma figura menor dentro de um programa de humor que eles faziam, a galera gostou dela, ele se apaixonou por ela, casaram. E o Castanhari era aquele amigo talarico que frequentava a casa deles, fazia comentários estranhos e conseguiu, né, de maneira muito bacana, né, dando demonstrações de hombridade, de retidão moral, ele conseguiu roubar a esposa do amigo dele e tornou ela sua namorada. Então, né, dentro da lógica tradicional, um cara como Castanhari, o que ele merece, vocês sabem o que que é. A moça também, né? São dois seres muito baixos. E não adianta a gente falar, não, isso aqui, ele é tipo o Eric Clapton, quando roubou a esposa do George Harrison. Parem de fantasiar. Isso foi uma talaricagem, tá? Começaram a namorar, e videozinhos pra cá e pra lá e tal, papapá. Pra surpresa de todo mundo, entretanto, nesse começo de ano, eles pararam de morar juntos, e ela foi pra uma viagem com este influenciador gamer, sei lá o que ele faz, tá? Começaram a rodar o mundo, e aí o Castanhari avisou, ele soltou essa mensagem aí que vocês estão vendo na tela, que tá muito chateado, tal, e que terminou e tal. E é aquela piada que todo mundo faz na internet, né? O cara termina, fica chorando, textões e tal, e enquanto isso a garota, o que ela tá fazendo, né? Fato é, ela meteu uns cornos no cara, tá? Enquanto namorava com ele, já conversava junto, então ela fez com o Castanhari exatamente o que ela tinha feito com o Detonator do Massacration. Tem um padrão na conduta dela, e não é exatamente o padrão mais correto, né? Não é o padrão mais bacana de conduta. O Castanhari, ele sofreu na pele o que ele fez com um amigo dele, e agora ele fica se lamentando. Só que o lamento dele vai ser um lamento um tanto quanto diferente, tá? Primeiro, tá? O relacionamento dele e esse tipo de, vamos dizer, de chifre que ele acabou tomando, se enquadra dentro de uma sequência de influenciadores, em geral progressistas, que têm suas namoradas pop e que terminam chifrados e tornados meme publicamente. O Castanhari está apenas repetindo algo que aconteceu, por exemplo, com o Whindersson. E o Whindersson sofreu o que o já afinado PC Siqueira sofreu anteriormente. Jogo que segue. Só que tem veja um padrão. Influenciadores, tá? Em geral, centro-esquerda, o Whindersson menos, né? Ele é menos politizado nisso. Esses influenciadores, eles querem demonstrar através das suas relações com as influenciadoras ali, em geral, eles sendo maiores do que elas, que eles podem ter uma relação aberta e moderna. E aí eles, vamos dizer, subvertem a masculinidade nisso, até porque eles transformam isso em política. Então tá ali essa foto muito engraçada, e é uma zoeira, não tem problema nenhum, do Castanhari com a moça aí na piscina. Temos uma igualzinha do Whindersson Nunes ali com a Luísa Sonza e tal. Mas no fim do dia, essas moças, que parecem não ser exatamente as mais nobres em suas intenções, elas se cansam deles. Elas usam eles como uma espécie de um estágio de foguete, sabe? Crescem, aí depois eles se tornam desnecessários, eles são descartados. E eles não tem nem o Elon Musk para salvar o foguete, que agora os foguetes do Elon Musk são recuperados. Eles são largados e destruídos no mar. Porém, eles constroem uma certa narrativa ao longo dessa história
de que, veja, você tem que se conduzir da maneira deles e de que as coisas precisam ser assim. Uma vez o Whindersson tava defendendo a Luísa Sonza porque havia uma foto da bunda dela, e aí um cara comentou lá da bunda dela e tal. E aí o Whindersson Nunes falou que, olha, se você for machista assim, tá? Você nunca vai ter uma mulher com uma raba dessas. No fundo, o internauta que estava comentando pro Whindersson, ele não estava errado. E esse é o problema. Esses caras que tentam, vamos dizer, negar milhares e milhares de anos de conduta humana e de experiência, tá? Com base em ideias que tentam, vamos dizer, renovar as relações entre homem e mulher, esses caras estão apenas em ilusão. E é um estado de ilusão mesmo. Há uma ilusão pós-moderna de que essa ressignificação significa algo além de ser meio bobo. Pausa! Tá gostando do vídeo? Tá gostando desse tipo de análise? Vem pra Revista Valete. Se você se inscrever nesse link aqui, os novos valores, você vai pagar valores mais baixos e tem super promoções. Basta se inscrever aqui. Revista Valete é sensacional, é o melhor produto do universo MBL e a assinatura dela pode vir com clube, congresso, gratuito, hein? Vem todo no pacote. Academia, é sensacional, então vem, eu tô te aguardando lá. E percebam, eu não tô falando isso aqui como um machista, não tô. Eu tô falando aqui como uma pessoa realista e que entende que esses caras fazem da prática e do relacionamento deles uma pregação. Eles querem dizer o seguinte, o seu tipo de vida, você que tá assistindo, é um tipo de vida ultrapassado. E que ele, ao assumir valores feministas, ou no mínimo pós-modernos nas suas relações, eles estão numa posição moralmente superior à tua, tá? E não à toa, eles querem o tempo todo transformar a forma como você vê o mundo, a sua relação com os outros, com a sua família, com as pessoas que você se relaciona, tá? E eles terminam no final, porém, encarando a realidade. Elas se comportando de uma das maneiras mais tradicionais que uma mulher jovem que vê que esse cara perdeu o valor que ela tinha nele, fazem, que é abandoná-lo. E abandona ele à própria sorte. E aí o sofrimento dele é muito a moda antiga, né? Ficam todos mal nas suas famosas coitas amorosas, né? Parece, vamos dizer, um lamento muito romântico antigão. E aí eu me pergunto, né? E eu jogo pra vocês. Funciona isso que eles estão falando? Esta pregação é real? Veja, comente aqui se vocês acham que a pregação deles é real, tá? Eu acho, honestamente, que isso aqui é parte de um processo, tá? Em que as ideias e a forma de vida preconizada pela esquerda, ela se choca com a realidade o tempo todo. Então isso tá rolando. Toda vez que uma pessoa tá pregando, não, faça a transição de gênero, e a gente vê agora as pessoas tentando voltar ao seu sexo biológico, porque elas foram enganadas. Quando a gente vê, por exemplo, formas de trabalho, formas de construir relações sociais erradas, por exemplo, hiperregulações em determinados setores, dando errado e precisando de presidentes, às vezes até meio loucos, tipo o Milei para fazer reforma, caso da Argentina. Quando a gente vê a realidade batendo na porta, a gente percebe que a tentativa que a esquerda tem de construir novas formas, na maior parte do tempo elas não sobrevivem a esse teste, que é o teste do tempo. O teste do tempo é a coisa mais poderosa para negar, vamos dizer, fórmulas e experimentos sociais que negam ou a realidade ou a própria natureza humana. Quando não as duas ao mesmo tempo, o tempo todo, tá? E isso é perigoso, e isso serve de recado para você que está assistindo, sendo homem ou mulher, porque hoje, especialmente com as redes sociais, na ânsia que nós temos de, sei lá, mostrar que somos pessoas virtuosas, bacanas, nós negamos os nossos instintos mais básicos. E ao negar o seu instinto mais básico, você vai necessariamente se colocar numa posição de perigo. A negação dos seus instintos, das suas premissas, daquilo que nos fez chegar aqui como um animal, como ser humano, de corpo e alma, é uma das maiores loucuras que o ser humano pode fazer, mas que ele faz nessa racionalização maluca e nessa imposição de novos valores. É como os caras dizem assim, né? Ai, olha só, a mulher pode se vestir do jeito que ela quiser e não sei o quê. Ora, entendo isso como premissa, a mulher pode se vestir do jeito que ela quiser. Agora, se ela for vestida seminua, no meio de um lugar perigoso, do lado de um baile funk com um traficante lá, ela vai estar correndo muito risco, sim. Mas a ideia que eles colocam é que não há risco nenhum e que não sei o quê, e somos todos juntos, é uma grande... Isso é pegar o seu instinto, é pegar o seu senso comum e torcer ele. E essas pessoas ficam o tempo todo torcendo o seu senso comum. Eu mesclo isso com a história agora daquele pessoal, daquele casal que foi lá pra Índia. Foi o marido e foi a esposa brasileira. Sabem dos inúmeros casos de estupro que rolam lá com mulheres especialmente estrangeiras.
E aí o cara vai, se coloca numa posição de risco e acontece o que aconteceu. Novamente, uma negação do instinto, uma negação do senso comum. Essa negação do instinto, a negação do senso comum, precisa de porta-vozes. E eis nosso amigo Castanhari. E se ele sofre agora, é melhor que esse exemplo do sofrimento dele fique bastante público, para que você, eventualmente, que ouve o exemplo dele, não o siga. E entenda que ele e a sua queda servem como alerta para que os nossos instintos sejam ouvidos. E qual é o nosso instinto? Não leve a sério uma moça como aquela Nive, que já tá, né? Tá no terceiro nessa história, já tem o quarto, tem o quinto. Não trate as relações humanas como uma farra ideologizada para demonstrar que você é um novo homem pro mundo em geral, sabendo que no fundo qualquer relação humana parte de premissas muito primitivas, tá? E que no fim do dia a mulher ou o homem vão se cansar da fingição e vão cair nessas premissas, tá? E não construa a sua vida baseada em influencer. No fundo, os teus instintos, os valores mais antigos que você tem, e eu tô sendo muito conservador aqui, tá? Os ensinamentos dos seus avós, dos seus pais, eles tendem sempre a estar certos. Ouça eles, ouça os seus instintos e não ouça o Castanhari. Na verdade, nem me ouça, tá? Estou aqui o Renan Santos falando isso, tá? Siga essas premissas apenas o que eu te falei, que elas já estão em você e elas não dependem de câmera, de vídeo, de ninguém. Ao fazer isso, você não vai pagar mico e não vai se submeter a este novo tipo de farsa de relacionamento, que é o trágico universo de Castanhari, que já atingiu o cara do Massacration e que vai atingir cedo ou tarde esse rapaz que tá agora com essa moça, tá bom? É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e abraços pra todos vocês.